Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o tempo virando de sol para chuva, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV saiu da fazenda Guaraiúva no romper da madrugada. E estando chegada nesta freguesia, depois de cumprir uma dura jornada, convida agora o povo morador aqui desse sertão para apreciar a apresentação da nossa função novidadeira, que se inicia com a recitação da prosa brideira do dia. Do jeito que está a situação do setor leiteiro brasileiro e do lado em que o mercado está embicado, até o vivente que nunca viu uma vaca na sua frente está preocupado com o futuro de quem ganha vida nessa lida, né? Pois, logicamente, que a gente aqui não vai incentivar ninguém a criar ilusão a respeito do rumo que será tomado pelo carretão no eito. Mas, falando com a serenidade exigida por esta hora delicada, a novidade que tem para ser contada pode ajudar, assim, a diminuir o desânimo que tomou conta da atividade. O caso foi que, conforme a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, no mês de março recém-terminado, a importação de leite e derivados diminuiu outra vez, com um volume equivalente a 174 milhões e 200 mil litros, ou 14% a menos do que no período correspondente do ano passado. A parte principal da explicação para esta situação atual é que, mesmo com os preços dos laticínios estrangeiros sendo ainda interessantes para a indústria e para os distribuidores brasileiros, as medidas de natureza fiscal e administrativa tomadas primeiro pelo governo federal e depois por alguns estados, até que enfim começaram a dar algum resultado. E levando em consideração que depois da compra ainda demora de 2 a 3 meses até a chegada dos produtos aqui no nosso mercado, né? Dá para apostar que o esmagrecimento do volume importado ainda vai continuar nos próximos meses, por conta deste ligeiro endurecimento na nossa legislação. Além disso, as recentes altas registradas no mercado internacional em geral também podem empurrar para cima os valores cobrados pelos nossos principais fornecedores, que são o Uruguai e a Argentina, né? Mas, continuando com o destrinchamento do relatório da SECEX, outra informação importante foi que as exportações dos fabricantes brasileiros aumentaram outra vez na comparação anual, fechando o mês com 14 milhões e 300 mil litros, o que representou um espantoso aumento de 180% em relação ao período correspondente de 2023. Aí, tirando uma coisa da outra e passando o traço, o resultado foi que a balança comercial do setor continuou apresentando um gigantesco saldo negativo de 160 milhões de litros, mas o tamanho do buraco nesta conta teve uma redução equivalente a 3 milhões e 800 mil litros na comparação com março do ano na comparação com fevereiro do ano presente, né? Claro que está longe de ser a redenção do produtor brasileiro, né? Mas o que dá para dizer é que a situação está, assim, um pouco menos ruim, pelo menos, né? O Sabiá cantou no Jequitibá para avisar que a função já vai continuar e, conforme a promessa feita antes mesmo de a gente começar esta jornada, a nossa empreita agora é a recitação das notícias apuradas no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, nenhuma das categorias de machos destinados à reposição apresentou aumento em São Paulo. A situação se repete pela terceira semana seguida. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, o preço do bezerro de desmama caiu 0,7%, o do bezerro de ano, 1,2%, e o do boi magro, 1,8%, enquanto o garrote não apresentou variação. Já para as fêmeas, a cotação da bezerra de ano teve aumento de 1,7% e a da vaca boiadeira de 0,7%. A bezerra de desmama caiu 0,4% e a novilha 0,3%. No curto prazo, a expectativa é que os preços não tenham muitas variações, mas para os analistas da Scott Consultoria, o momento ainda é favorável para repor o rebanho. No Mato Grosso, a relação de troca melhorou. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista pode comprar o equivalente a 2 bezerros e meio de desmama, 2,1 bezerros de ano, 1,7 garrote e 1,4 boi magro.
E tendo já apresentado e discutido com os companheiros e companheiras boiadeiros o primeiro terço da lista de assuntos escolhidos e apartados para esta empreitada, a gente faz agora uma rápida parada, mas não vai demorar nada para que esta nossa lida faladeira seja retomada. Estamos de volta e, sendo dia de segunda-feira, a segunda pernada da nossa jornada noticiarista e novidadeira está reservada para a apresentação do quadro Hoje no Portal, que é uma contribuição dos nossos colegas jornalistas do Portal DBO para enriquecer a nossa programação aqui na televisão. E o assunto principal desta edição é a sucessão na propriedade rural. Confira. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, Hoje no Portal. E eu te convido a acessar a edição de abril da revista DBO. A reportagem de capa fala sobre os próximos passos para que o Brasil receba o status de livre de aftosa sem vacinação. O que muda no manejo dentro das fazendas? O que acontece se a aftosa reaparecer? A afitose é um dos temas do especial Saúde Animal que você encontra nessa edição. E todo o conteúdo já está disponível na internet, no nosso portal, para os assinantes da revista DBO. E o assunto no DBO Destaca dessa semana é sucessão familiar. Roberto Nunes. Uma gestão de alto nível, associada a uma governança patrimonial e sucessória bem planejada, desempenha um papel fundamental na profissionalização e no futuro da pecuária brasileira. Afinal, tudo é pensado para mitigar riscos e viabilizar passos assertivos e seguros em prol da sustentabilidade e da perenidade dos negócios. Para falar de um tema tão importante como esse, nada como explorar a experiência de quem vive esse princípio na prática. E é por isso que a conversa de hoje será com o Neto Sartor, diretor da Máximos, projeto que é a atual 8ª colocada no ranking Top 20 confinadores da DBO, e com o Mauro Pureza Rosales, consultor do Reagro em sucessão, governança e tributação. Neto, começando aqui o nosso bate-papo contigo, você é filho de pecuarista e num dado momento da sua vida você optou por empreender e criar o próprio negócio. O que motivou essa empreitada, que culminou aí em um dos maiores confinamentos do Brasil? E como que tudo começou? Conta um pouquinho pra gente essa história. Roberto, eu sou filho de pecuarista, né, em família de pecuarista. Desde pequenininho eu cresci em meio à atividade, mas quando me formei em 2007, meu pai na época devia ter de rebanho próprio aí, aproximadamente uns 2.000 animais entre recria e engorda. E naquele momento, né, eu falo que eu mais dividia do que somava. Não tinha conhecimento para alavancar nenhum negócio e muito menos dinheiro para ajudar a construir algo maior. Então, meu pai ainda muito jovem, né, nesse momento ele tinha 46 anos de idade, extremamente produtivo. E para absorver a minha entrada no negócio, precisava, no final das contas, de alguma forma, fazer a saída dele, né, ou deixar de contar com o trabalho dele em algumas atividades. Isso causou muitos conflitos, né, a gente acabou se desentendendo muito, inclusive atrapalhando a própria relação de pai e filho, né. Meu pai é o cara por quem eu tenho a mais profunda admiração, o maior amor. Aprendi muito das coisas que faço e sei com ele, mas naquele momento a gente tinha uma relação muito desgastada em função dessa briga por espaço, né, que é bastante natural. E de uma maneira até natural eu acabei seguindo outros caminhos, né, inicialmente trabalhando em empresas de nutrição, depois como gerência de fazenda de pecuária de corte, uma terceira etapa com consultoria. E da consultoria, num determinado momento, eu percebi que não ia conseguir escalar com aquilo, né? Viajava muito e de tempo útil de trabalho eu acabava produzindo pouco, em função das longas distâncias. Daí surge a minha ideia, naquele momento, convidando um antigo cliente meu de consultoria para ingressar num novo negócio, onde eu imaginava que podia continuar prestando serviço e que conseguisse fazer uma escala muito maior do que aquela que eu fazia com a consultoria. Porque o Reagro tem uma grande participação na estrutura do modelo de governança da Máximos. E, Mauro, agora o que exatamente foi planejado e colocado em prática até aqui? Detalhe pra gente, por favor. A gente é muito procurado quando existe uma dor, né? E crescer dói. Se escutar as palavras do Neto aí, do desafio que é
foi manter a sociedade, e é a sociedade que eles têm. Então a gente chegou nesse momento que a gente tinha que organizar muito a gestão dos interesses, né? Porque é uma sociedade multifamiliar. Baseado também nisso, a gente precisava trazer uma gestão tributária de uma forma eficaz. Então a gente e teria muita questão da propriedade. E ali, com relação a Máximos, tem um valor muito agregado, que é um valor tangível, que está conectado à marca. Então, o que foi o nosso trabalho quando a gente conheceu a Máximos? Organizar, e a teoria dos 3 círculos, né? A gente quis organizar muito o que era as questões familiares, ou seja, a peculiaridade por ser uma empresa multifamiliar, porque são sócios que não são das mesmas famílias. A gente conectou muito como a gente ia organizar, então, a questão patrimonial, da questão do patrimônio, e depois, com relação ao negócio, de como funcionaria a exploração do negócio e também trazendo uma gestão tributária eficaz para que esse negócio prosperasse. Então, esse foi o nosso primeiro contato, esse foi o nosso trabalho, e foi utilizando esses 3 círculos que a gente se conectou ao trabalho da Máximos. Por que você optou, Neto, em adotar conceitos tão aprimorados de gestão de seu patrimônio? E quais os frutos que você já colhe e quais os benefícios futuros que são almejados com todo esse espaço? Roberto, para voltar um pouquinho mais atrás, né, e talvez para contextualizar aí para todo mundo entender, quando lá atrás nós começamos com o negócio da Máximos, né, eu e esse meu antigo sócio, jamais a gente imaginava chegar onde chegamos, né, estar onde estamos e com a complexidade que isso traz, né, porque a gente olha para o tamanho dessas operações maiores e enxerga um monte de coisa boa, né, enxerga todos os bônus que isso traz. Mas junto vem também um caminhão de ônus, né, tributário, fiscal, de controladoria, de uma série de coisas. Então, a Máximos lá atrás, quando começou, né, nós começamos em 2017, já estamos com 7 anos completos, agora em 2024, entrando na 8ª temporada. Ela começou com um negócio que tinha o intuito de confinar animais próprios e de prestar serviço de engorda aos mais diferentes pecuaristas do Brasil. Mas isso foi crescendo a um passo que, entre sócios que entram, sócios que saem, confinamentos que entram, confinamentos que saem, o ano passado nós abatemos um pouco mais de 90 mil animais, somando todas as unidades, e isso, obviamente, né, traz um grau de complexidade muito grande, né? Uma empresa que fatura, ano passado chegou a faturar aí perto de R$500 milhão. E para isso a gente começa a olhar a necessidade de se organizar de uma maneira mais profissional, né? Não dá para ser só um pecuarista que, com todo respeito, talvez seja a forma que a maioria ainda trabalha, mas que compra boi, que vende boi, que compra o milho e vende o milho e dá esse milho para um boi comer e vende para o frigorífico. E chegar no final do ano, você vai recolher um monte de nota fiscal e tentar fazer seu imposto de renda, né? Então, nós entendemos que, tanto para as questões societárias, patrimoniais, mas tributárias, as contábeis e etc e tal, né? Fazer com que isso houvesse um arranjo que fosse sustentável, independente de quem estivesse à frente do negócio, né? Isso precisava contemplar, esse arranjo todo precisava contemplar tanto as questões da operação, para que o negócio continue crescendo, sendo saudável, etc e tal, para que ele tenha os controles necessários, mas que também haja previsão de contingência para casos de problema, né? Como que o pilar de sucessão familiar está inserido em todo esse contexto? É curioso que a gente sempre associa, né, a palavra de sucessão à passagem de bastão, né, de um pai para um filho, ou para uma filha, ou de uma mãe para uma filha, enfim, de uma geração para outra. E uma coisa que nós sempre discutimos aqui internamente é que, eu vou até usar o meu caso específico, né? Eu sou filho de um pecuarista, de um produtor rural. Meu pai ainda extremamente ativo, trabalha nas coisas dele. Eu já estou aí perto dos 40 anos de idade e vou ficar esperando aqui até que dia ele falecer para fazer então a sucessão. Ou então, usando o meu caso, né? Eu sou pai de 2 meninas. Tenho atualmente, as minhas 2 filhas são pequenas, né? Uma com 5 e a outra com 2 anos. E aqui nós vamos trabalhar igual doido, fazer esse negócio crescer, ficar grande, faturar centenas de milhões de reais e dar resultado, etc e tal.
para um dia, certamente, as minhas filhas olharem para isso e dizerem que gostam ou não gostam, ou vêm trabalhar ou não vêm, né? E o negócio poder ruir a depender disso. Meu desejo pessoal é de construir uma governança na minha empresa, uma gestão que seja 100% independente de mim. Ou seja, as coisas precisam funcionar sem que eu esteja na execução das atividades, né? Eu preciso ser mais cérebro e menos braço dentro do meu negócio. E no portal DBO você encontra um e-book, um livro digital sobre a sucessão familiar em empresas do agronegócio. Entre lá e baixe de graça o material produzido pela nossa equipe em parceria com o Reagro. Você pode baixar o e-book diretamente no portal DBO ou então direcione o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Hoje no Portal fica por aqui, lembrando que outras notícias da pecuária de corte você encontra diariamente nas plataformas da DBO. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima. Tchau. E veja a seguir, com o tempo sendo generoso, o capim ainda está viçoso nas invernadas e o pecuarista está podendo segurar a boiada. Mas o comprador de gado continua fazendo pressão baixista em cima da cotação porque, com o avançamento do calendário, o dinheiro que sobrou do salário do trabalhador brasileiro já criou asas e agora não demora para ir embora. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Pelejando e lidando para não deixar empatar o serviço com o mestiço e tendo já um bom tanto de gado engordado, a gente passa agora a sondar o mercado para ver se a hora é boa para vender ou se o melhor é esperar para ver se o vento vai mudar de lado. Segunda-feira nunca foi mesmo dos dias mais movimentados na nossa praça boiadeira e esta, que acaba de ser arrematada, ainda mais tendo sido a fechadeira da metade abrideira de abril, né? Também acabou não sendo assim substanciosamente diferente, mas foi sim melhor do que estava sendo esperado pelo povo do mercado pecuário. A questão é que está todo mundo prestando muita atenção no avançamento do calendário e no comportamento do tempo, que, pelo menos por enquanto, está sendo generoso com os companheiros e companheiras fazendeiros quase do Brasil inteiro. O caso é que, mesmo quase um mês depois do fim do verão, o capim ainda está viçoso e, tendo pasto de qualidade e em boa quantidade na propriedade, o pecuarista está podendo segurar a boiada nas invernadas e, assim, rebater a pressão baixista da indústria em cima do valor da arroba. Pois até agora o plano está funcionando bem, porque se o carretão não está disparado na subida do estradão, e ninguém estava mesmo esperando isso, né? Pelo menos a cotação também não está largada na descida da ribanceira. De qualquer maneira, o dono do frigorífico está conseguindo tentear a situação e voltear essa dificuldade por conta da atual carestia de mercadoria, entre outros motivos, porque em qualquer mês de todos os anos, depois do dia 15, o dinheiro do trabalhador cria asas e aí não demora nada para ir embora de vez, né? Por conta disso, se a normalidade não for quebrada, daqui para frente a freguesia deve começar a escassear e o movimento no balcão do açougue vai esmagrecer, o que quer dizer que a precisão de mercadoria na linha de abate também vai encurtar. Uma indicação forte de que isso pode mesmo acontecer é que no comércio atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista, a carcaça casada de macho inteiro já registrou uma queda de 1% nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, sendo negociada agora a R$ 14,85 o quilo. O problema é que, no mesmo período considerado, a carne de porco caiu 4% para R$ 9,50 o quilo, enquanto o frango ficou 2,1% mais barato, voltando para R$ 6,48. Logicamente que estas reduções vão passar para o setor varejista mais ou menos na mesma proporção, né? E aí o boi acaba perdendo um pouco de força na disputa com a concorrência pela preferência do consumidor. Fechando o compasso, passando o traço e arrematando esta conta, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas regularmente no Brasil inteiro e com grande vantagem para o companheiro boiadeiro, porque em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. A lista dessas arribadas foi encabeçada pelo noroeste do Paraná,
onde o boi recuperou o fôlego e foi para R$ 225 reais, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca melhorou para R$ 200 reais redondos. A fêmea também aumentou sozinha no sudeste de Mato Grosso para R$ 190 reais. A mesma coisa aconteceu no Triângulo Mineiro, com a vaca indo igualmente para R$ 190 reais. E no sul do Goiás, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 200 reais. Na porteira aberta do meu coração entrou, sem o meu consentimento, um sentimento de saudade e eu peguei a lembrar da minha mocidade, quando eu era o campeão dos boiadeiros e a minha fama corria chão desse sertão inteiro. Mas o tempo me fez traição e eu descobri que vivia de fantasia. E nessa hora eu larguei num canto a vaidade para campear a felicidade, plantando no eito do meu peito a semente da verdadeira amizade. Tendo sido nascido numa cidade pequena, rodeada por roça e cafezal de todos os lados, eu fui criado numa família legitimamente sertaneja e aprendi desde menino a me comover com a beleza que sobeja, não só na natureza, mas especialmente no coração da nossa gente do interior, como meu pai, minha mãe, meus avós e todos os meus parentes. E foi para amansar a saudade daqueles tempos de antigamente que eu comecei a escrever essas prosinhas rimadas, recitadas todo dia no fechamento da nossa apresentação, que depois foram ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Para quem também gosta e dá valor para a nossa verdadeira cultura brasileira e quer saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, pode ligar para mim mesmo diretamente no meu número particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo no nosso sentido que o serviço prometido foi devidamente cumprido, o Terra Viva DBO na TV anuncia o fim desta apresentação e se despede do povo aqui desse sertão. Mas já deixa os companheiros e companheiras boiadeiros convidados para uma nova função, marcada e confirmada para amanhã mesmo, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.